E os atacantes Michael e Juninho ficam no Flamengo, nação. É isso mesmo, eu vou explicar para vocês sobre essa situação que está acontecendo nesse exato momento. Vou falar também sobre a construção do estádio próprio do mais querido Brasil. Quarta-feira tem reunião marcada no Conselho Deliberativo do Flamengo. Vou explicar sobre isso, trazer mais detalhes, inclusive, hein? Das 3 empresas contratadas pelo presidente BAP para fazer a avaliação do terreno do gasômetro, 2 delas já entregaram o relatório ao Flamengo. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você. Vou falar também sobre as palavras do representante da Betano, que ele foi perguntado sobre aquela, né, rumores que saíram envolvendo uma contratação, né, astronômica que a Betano poderia trazer para o Flamengo, tudo e muito mais, que já foi até desmentido pela diretoria rubro-negra. E representante da Betano, Guilherme Figueiredo, ele falou que respeita totalmente a autonomia do Flamengo em suas decisões esportivas e administrativas. Eu vou explicar para você, trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Falar também sobre os ataques a Samuel Lino. Agora o Wesley sendo elogiado, né, com essa banda podre aí da mídia. Essa é a realidade. Samuel Lino está sendo atacado. Não teve altitude para Samuel Lino, hein? Foi o único jogador que não teve altitude para ele contra a Bolívia. É inacreditável, um absurdo isso. Felipe Luiz prepara a equipe em mais um treino hoje. Vou trazer todos os detalhes para você. O próximo jogo é contra o Juventude no domingo, hein? Então já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Bom, vamos começar falando já sobre essa preparação do mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Hoje aconteceu a reapresentação dos últimos 4 jogadores que estão em suas respectivas seleções: Samuel Lino, Matias Vinha, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal. Desses 4 atletas, apenas Jorge Carrascal não saiu do banco de reservas pela seleção colombiana. Samuel Lino foi titular, Matias Vinha foi titular e Gonzalo Plata também foi titular por suas respectivas seleções. Lembrando, Samuel Lino jogou na altitude. Eu vou explicar para vocês sobre a situação, mas para o jogo de domingo contra o Juventude, Felipe Luiz tem 4 atletas no departamento médico e mais um suspenso, né? Porque Felipe Luiz tem Eric Pulgar, Felipe Luiz tem o Alexandro, Felipe Luiz tem Varela e também Jorginho, que voltou a sentir dores. Do outro lado, Felipe Luiz também não vai poder contar com o zagueiro Léo Ortiz. Léo Ortiz, que foi suspenso, tá? Vai cumprir suspensão, na verdade, né? Recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Grêmio. Seu Paulo Zanovelli, né? Teve ali aquela graça dele fazendo o jogo contra o Grêmio, né? Amarelar o Léo Ortiz, que nenhum lance que nem falta foi. Léo Ortiz vai cumprir a suspensão agora contra Juventude pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo de domingo, Léo Pereira e Danilo será a dupla de zaga de Felipe Luiz. Eu estava vendo aqui Léo Pereira e Danilo jogando juntos. Eles não sabem o que é perder formando essa dupla de zaga, nação. Até o momento, os dois entrando como titular, ainda não perderam um jogo. E o Flamengo precisa quebrar esse tabu lá no Alfredo Jaconi. E não será fácil, mas dá pra gente conseguir sim. Mesmo apesar dos desfalques, algumas mudanças o Felipe Luiz vai precisar fazer, vai ser obrigado a fazer, sim, com certeza. E uma delas é na zaga, aí Léo Pereira e Léo Ortiz. O que você acha? Está confiante na vitória do Mengão Queridão para esse jogo de domingo? Lembrando que o treino que está sendo finalizado agora no CT do Ninho do Urubu foi realizado na manhã. Amanhã também o treino será realizado na parte da manhã, assim como sábado. Na parte da tarde o Flamengo viaja até Caxias do Sul, beleza? Então vamos aí buscar essa vitória, porque depois do jogo contra a Juventude teremos o jogo da Liberta, hein? Contra o Estudiantes da Argentina no Maracanã. Jogo que acontece no próximo dia 18, agora na quinta-feira, né? Dia 18, Flamengo recebe o Estudiantes da Argentina pela primeira partida das quartas de final da Conmebol Libertadores da América. Olha só, separei aqui um assunto que está sendo debatido aí,
Quando se fala em redes sociais, a gente até entende, né? Porque a maioria dentro das redes sociais são aqueles torcedor, né? O torcedor fanático que fica ali debatendo, fica ali falando, criticando, que está elogiando A, criticando B. Mas quando a gente vê um canal esportivo renomado de TV, né? Que de TVs eu falo vários canais aí, vários programas esportivos, na verdade, criticando a forma como eles criticam, como ele age, e agora que eles mudaram totalmente, né? Das críticas aos elogios ao Wesley, merecidamente os elogios. Mas só que tem um ponto que eu queria destacar aqui. Quando o Wesley estava no Flamengo e na seleção brasileira, o Wesley era atacado de uma forma absurdamente. Agora que o Wesley está lá na Roma, o Wesley é o melhor lateral da seleção brasileira. E concordo. O que eu quero destacar aqui é que quando ele estava no Flamengo, eles não viam isso, né? É um absurdo, né? Agora o atacado é Samuel Lino. É inacreditável. A seleção brasileira jogou na altitude contra a Bolívia, perdeu na altitude, e eu não vi ninguém chegar e criticar o Paquetá, né? Criticar o Luiz Henrique, jogou pra caramba no Maracanã, mas lá não jogou. Luiz Henrique não conseguiu fazer o que ele fez no Maracanã, e isso é realidade. Mas jogou, foi por conta do que ele não tá bem pra seleção? Não. A altitude, gente, todo mundo sentiu a altitude, mas parece que para alguns opinadores, para alguns que se dizem entendedores, não teve altitude para Samuel Lino. Foi o único que não teve altitude, foi para Samuel Lino. É inacreditável, um absurdo isso, né? O Rafinha, Bruno Guimarães, não vi ninguém criticar ninguém da seleção além do Samuel Lino. É porque é jogador do Flamengo. Essa mídia, essa antizada, é jogador do Flamengo, a gente vai atacar, Samuel Lino sair do Flamengo hoje, que isso não vai acontecer, claro, vai ser elogiado pra caramba, tá? É inacreditável como essa mídia anti-Flamengo, ela age. Olha só, Michael e Juninho ficam no Flamengo com o fechamento aí da janela da Arábia Saudita e também da Rússia hoje, né? Mais precisamente da Arábia Saudita. O Flamengo ainda tinha aquela esperança de poder receber propostas por esses dois atacantes nessa janela. A janela fechou ontem na Arábia Saudita, dia 10. Com isso, Juninho e Michael seguem no Flamengo, ficam no Flamengo para o restante da temporada. Vamos ver como deve acontecer a partir da próxima janela, em janeiro de 2026. E eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, você concorda com o Flamengo realmente na próxima janela de transferência liberar esses dois atacantes, Michael e Juninho? Lembrando que o Flamengo já colocou, né, os dois na prateleira de jogadores negociáveis. A expectativa era para negociar nessa janela, mas como não conseguiu, vamos ver como deve acontecer na próxima janela. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Olha só, hein? Representante da Betano, Guilherme Figueiredo, ele foi perguntado em entrevista que ele concedeu, ele foi perguntado sobre aqueles rumores envolvendo a Betano ajudar o Flamengo a trazer uma contratação astronômica de nível mundial. E ele falou o seguinte, olha só: a Betano respeita totalmente a autonomia do Flamengo em suas decisões esportivas e administrativas. Confiamos na diretoria do clube para gerir da melhor forma os recursos e fortalecer as equipes em todos os esportes. Nosso papel é ser um parceiro que apoia e viabiliza o sucesso do Flamengo, mas sempre respeitando os limites do nosso papel institucional. E lembrando que já foi desmentida, né, essa informação pelo Flamengo, a informação que saiu lá no jornal, sempre Jornal Globo, né, sempre Jornal Globo. Mas o que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Quarta-feira tem reunião no COD, Conselho Deliberativo do Clube de Regatas do Flamengo. E essa reunião, a expectativa é que temas como o estudo de viabilidade, valores, tempo de construção, sejam tratados pelo presidente BAP em relação ao estádio próprio do mais querido Brasil. O GE hoje trouxe uma informação importante, olha só, segundo o GE, das 3 empresas contratadas por BAP para fazer o estudo de viabilidade sobre o terreno do gasômetro, 2 já entregaram
os relatórios ao Flamengo. A Soloteste, que fez levantamentos de dados geotécnicos, entregou o trabalho em cerca de 30 dias. Pouco depois, em menos de 2 meses completos, a JDS Engenharia de Precisão também enviou as análises topográficas. O trabalho mais elaborado é da AECOM, que deve investigar a contaminação do solo e fazer a avaliação de riscos. Deveria ficar pronto em outubro, mas pode ser entregue apenas em 2026. Aí, situação aí envolvendo, torcer para que dê tudo certo, né? 2 empresas já fez o trabalho, agora só falta um que será entregue agora só em 2026. Mas lembrando que na quarta-feira agora, dia 17, terá uma reunião no Conselho Deliberativo do Flamengo, justamente, né, em prol da construção do estádio próprio do mais querido do Brasil. Fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. Você está confiante na construção do estádio do mais querido do Brasil? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Bom, para a gente encerrar, vamos falar sobre, né, realmente essa petição do Flamengo e quer ser reconhecido pela ONU. Cara, eu vou falar para vocês, vou atualizar aqui para vocês, olha só. Até o momento, 428.834 assinaturas coletadas. E você pode também assinar, pode apoiar o nosso Mengão querido. Lembrando que está quase alcançando aí, né, a meta do Flamengo, que é 500 mil, hein? 500 mil assinaturas coletadas, já são 428.834. E você pode assinar lá em petição.flamengo.com.br. Então vamos que vamos aí, Mengão queridão, firme e forte. Logo logo eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil, do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.